Graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão. Momento em que a gente para refletir um pouco a respeito da nossa vida, né? Um pouco a respeito das coisas de Deus, a respeito das nossas atitudes, de como é que foi realmente o nosso dia. De repente um dia produtivo, de repente um dia improdutivo, de repente um dia em que nós achamos que valeu a pena, de repente talvez não tenha valido tanto a pena assim, né? Como muitos imaginam. Mas a questão é que estamos aqui mais uma vez para bendizer ao Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. E eu quero dizer algo para ti nesse início de noite, nesse finzinho de tarde para início de noite. Sabe, querido, muitas vezes a gente para meditar em muitas coisas, mas a gente não para meditar a respeito do nosso próprio valor. Às vezes a gente vai comprar, por exemplo, algum produto, algum utensílio em determinada loja ou em determinado estabelecimento, que a gente diz assim, tá caro, você põe muito preço nisso, muito valor nisso. Mas é o valor, é o quanto custa. E às vezes a gente fica abismado em saber que aquilo custa algo acima daquilo que a gente esperava. E às vezes é realmente o valor justo. Mas como a gente vive no mundo capitalista, então a gente acaba estranhando um pouquinho. Mas o que eu quero dizer, querido, é que a gente acaba se esquecendo, porque muitas pessoas que admiram o valor e o preço de muitas coisas, elas acabam muitas vezes menosprezando o valor, ou até mesmo desmerecendo, ou até mesmo depreciando, até mesmo desvalorizando elas próprias. Porque o Senhor diz que o Espírito Santo ele se move em nós, ele habita em nós. Ou seja, isso mostra o nosso valor. Um vaso de barro, sim, claro, vaso de barro na simplicidade. Porém, dentro do vaso de barro há uma preciosidade. Essa preciosidade é de Deus, essa preciosidade é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós cantamos um cântico na igreja que diz: você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Ou seja, isso nos faz ter valor. Então, se as coisas dessa vida, se as coisas dessa terra, elas têm valor, e eu acredito que até tem seu valor, porém, pode acreditar, querido, você tem muito mais valor. Não é por aquilo que você fez um dia na vida, não por quanto você estudou, isso é bom, claro, mas não pelo quanto você estudou, não pelo quanto você conquistou nessa vida, mas você tem um valor, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Talvez você more em um palácio, talvez em um bairro de classe média, talvez em um bairro de classe simples, baixa, talvez na periferia. Mas a questão não é essa, a questão é que o valor que o Senhor deu para cada um de nós é igual para todos, é exatamente igual para todos. Certa vez o Senhor Jesus o Senhor foi chamar trabalhadores para a sua vinha, Jesus contando essa parábola, e ele ofereceu um valor para alguns. Olha, vai trabalhar para mim logo de manhã. Ele disse, olha, eu te pago tanto. E mais no meio do dia chamou outro grupo de pessoas que estavam ocioso e disse para trabalhar, te pago tanto. E no final da tarde também, e já encerrando o expediente, chamou mais alguns também para trabalhar. E logo no encerramento ele começou a acertar as contas, e ele pagou igual para todos, tanto que tinha começado bem de manhãzinha no trabalho, como também aquele que havia começado no final do expediente. Aconteceu que alguns questionaram e disseram, Senhor, mas não é justo o Senhor pagar o mesmo para nós do que para eles, porque olha só, nós começamos a trabalhar já há tempos e eles começaram a trabalhar agora. Jesus disse assim, o que eu prometi para vocês, não é isso? Não é isso que eu paguei para vocês? Então encerrou, eu paguei isso para vocês. Então é lícito eu fazer, é certo eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu, com o valor que eu estou dando. Ou seja, é claro que a lei está falando a respeito dos judeus, como também a respeito dos gentios. Porém, o que eu quero dizer com você com relação a isso? Tanto aquele que está na classe média, como aquele que está na classe alta, na baixa, ou seja quem for, querido, acredite, nós temos o mesmo valor a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque Ele é o nosso companheiro, Ele é aquele que nos impulsiona, aquele que nos faz olhar para cima e reconhecer que lá existe um Deus e Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que cuida de todas as coisas. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Amado, graça e paz, Deus abençoe. Até o próximo vídeo de reflexão e reflita nessa palavra. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.